o leite, a sombra, a árvore, a vítima, o sol, a criança. Terceira e última coluna. O poste, a testemunha, a tempestade, o animal, o mar, o esqueleto, o fogo, o bola. A bola. É a bola. Ah, eu falei o bola só para ver se vocês estavam ligados. A bola, né? Joia. Então, vamos dar tchau para essas duas criancinhas e para esse ônibus. Bye. Beijinho, beijinho. Bye. Vamos fechar o nosso livrinho de português. Bye. Livrinho. Eu vou pintar a carinha. Faz a carinha feliz ou sede certo. Hello, livro. Eu vou pintar a carinha feliz. Tá, agora nós vamos pegar o livro de história e vamos abrir na página 38. Página 38, livro de história. Maluco, mas é meio uma carinha feliz. Maluco, mas... E agora... 38. 38. Pronto. E também tá colocado. Eu fiz uma bola de basquete. Uma bola de basquete. Letícia Borges. Você não pegou a correção? A tia Neide vai falar bem rapidinho para ti a correção de português, ok? Então, ó, a tia Neide vai repetir bem rapidinho para a Letícia, porque a Letícia não conseguiu pegar. A brincadeira. Tá com o livro aí, Lê? Peraí que eu tô botando na página. Tá, muito bem, muito bem. 38. Então, vamos lá, Lê, ó. A brincadeira, a chuva, o café, o brinquedo, o ônibus, o pão, o vento, a lua, a terra, o esqueleto, o leite, a sombra, a árvore, a vítima, o sol, a criança, o poste, a testemunha, a tempestade, o animal, o mar, o esqueleto, o fogo, a bola. O esqueleto morreu afogado no mar e a bola pegou fogo. Ah, gostaram, né? Joia. Ó, Letícia Borges, dá tchau para os amiguinhos aqui, ó, que estão de ônibus. Bye. Ônibus transporte coletivo, lembram de ontem? Transporte coletivo carrega transporta muitas pessoas ao mesmo tempo. Livro de História, página 38. Ó, tia Neide vai pedir para algumas pessoas realizarem a leitura. Quando a pessoa parar, eu vou chamar algumas outras para continuar. Então, ó, acompanhe a leitura com o dedinho para não se perder. Vamos iniciar a leitura com o Luiz lendo o título e depois começa o texto, por favor. Atualmente, Não, cadê o título? infância Luiz, eu não escutei. para aprender. Mas antes tem outro título, ó. Ser criança em outros tempos. Joia. Atualmente, a infância é considerada uma fase muito importante da vida das pessoas
passado, porém, ela costumava ser percebida de jeitos bem diferentes. Joia, Luiz. No Stop. Não, Luiz, já deu? Então, atualmente, a infância é considerada uma fase muito importante na vida das pessoas. No passado, porém, ela costumava ser percebida de jeitos bem diferentes. Vamos continuar o texto com Alisson. Aqui, No Brasil, pode começar. na época da escravidão, os filhos dos donos das fazendas estudavam somente em suas casas. Os filhos dos escravizados não tinham direito de ir para a escola. Joia, muito bem, Alisson. Então, no Brasil, na época da escravidão, os filhos dos donos das fazendas estudavam, geralmente em suas casas. Os filhos dos escravizados não tinham direito de ir à escola. Então, olha só, alguém sabe o que é escravidão? Fala, Emanuel, levantou a mão primeiro. A pessoa escraviza escravos. Isso, e o que são escravos, Emanuel? Sabe dizer? Pessoas que trabalham para ela, mais ou menos isso. Isso, deixa só a Tia Neide falar para vocês um pouquinho mais explicado do que o Emanuel falou. Na época da escravidão, as grandes fazendas, principalmente aquelas que cultivavam café, elas tinham pessoas de cor escura, pessoas negras, tá? Que vinham de outros países, muitos deles, e eles trabalhavam de escravos. Mas como assim, Tia Neide, trabalhavam de escravos? Eles trabalhavam nas grandes fazendas e não tinham salário. Eles trabalhavam nas fazendas, moravam nas próprias fazendas, mas moravam em senzalas, tá? Vocês vão trabalhar tudo isso no terceiro ano. As senzalas, elas eram simplesmente uma sala, tá? Com nenhum móvel, tá? Não tinha nada dentro. O chão era de terra, não tinha janela, por isso era uma época bem difícil. Não tinha janela e a porta era uma grade. E ali dentro eram colocados os escravos. Eles saíam ao amanhecer, trabalhavam nas fazendas, no cultivo de vários alimentos. Grandes fazendas cultivavam café, arroz, e ganhavam almoçavam lá na lavoura mesmo, eles ganhavam tipo marmitas, vamos falar, né? Mas naquela época não tinha o nome de marmita. Ao anoitecer, eles vinham de volta para a fazenda e eram colocados dentro das senzalas, tá? Eles não tinham direito a luxo nenhum, nem assistir televisão, nem sentar numa cadeira, num sofá, não. Por isso que eles tinham esse nome de escravos. Eles trabalhavam e a única coisa que eles recebiam em troca era a alimentação deles, tá? E o local para eles dormir, que era senzala, não tinha cama, não tinha colchão. Muitos escravos dormiam no chão de terra, tá? Então, naquela época,
os escravos, tá? Na época da escravidão, que isso faz há muitos e muitos anos atrás, os donos de fazenda que tinham filhos, os filhos tinham direito de estudar, mas eles estudavam em casa. Aqueles que tinham uma condição financeira boa, eles pagavam professoras para dar aula para os seus filhos em casa, tá? Os filhos dos escravos não tinham direito a estudar. Eles não estudavam, tá? Só um pouquinho, Carol. Letícia estava com o dedo levantado antes. Letícia Vicente, qual é a pergunta? Não é bem uma pergunta, tia. Tá, vamos ver então o que que é. Tinha uma novela que passava na Globo, mas já acabou, que era do Dom Pedro I. Ele passava um cara que ele era muito mal. Ele tinha um monte de escravo. Essa novela acabou até há pouco tempo, né? Eles fizeram novelas, fizeram filmes para demonstrar um pouco, para retratar para a gente de como era aquela época, né? É óbvio que igual não vai ficar, porque a gente só sabe das histórias. Ó, agora vem as fontes históricas. Fontes históricas escritas, o que tem escrito sobre aquela época, né? Mas eu não assisti muito essa novela, mas eu achei ela bastante interessante. Muitos acontecimentos que passaram na novela, eu já tinha lido em livros, tá? Qual é a pergunta, Carol? Tia, esse trabalho era pro bem ou era pro mal? Eu não entendi o quê? Esse trabalho era pro bem ou era pro mal? Também. Ó, só um minutinho. Eu quero escutar apenas a Carol. Esse trabalho era o quê, Carol? O trabalho eles eram forçados ou era tudo bem? Os escravos eram forçados a trabalhar. Na época, eles davam o nome de capitão do mato. Era um homem que cuidava dos escravos. O escravo que desobedecia a ordem do capitão do mato, o capitão do mato tinha um chicote, tá? Colocava o escravo lá num tronco, com as mãos amarradas, um tronco de árvore, e batia nas costas do escravo com esse chicote. Então, Nossa, deve ser uma época muito difícil. Então, assim, olha só, e os donos das fazendas, eles poderiam vender seus escravos e comprar novos escravos, tá? Eles, às vezes, vendiam alguns para outros fazendeiros e compravam outros escravos. Mas isso tudo vocês vão aprender no próximo ano, que daí veio a Lei Áurea, que é a lei da princesa Isabel, quando ela libertou os escravos. Vocês vão ficar sabendo de toda essa história. É bem legal. Então, continuando ali o texto, eu vou pedir para agora o Emanuel realizar a leitura para a gente, por favor. Mas, tia, Oi. eu não sabia que essa novela tinha acabado. Já acabou faz algum tempinho. Pode começar, Emanuel, por favor. As crianças indígenas que viviam no Brasil, não. Em algumas tribos, o pajé reunia as crianças em volta de uma fogueira. Não, Emanuel. Eu acho que tu pulou alguma coisa. Ó, as crianças. Você está no lugar errado, Emanuel. Ó, olha aqui, Emanuel. Olha para o livro da Tia Neide, Emanuel. Emanuel! Só um minutinho. Emanuel, olha para o livro da Tia Neide, meu amor. Você leu aqui, e não foi aqui que a gente parou aqui, ó. No parágrafo de cima.
Entendeu, Emanuel? Sim. Então, pode começar, por favor. As crianças indígenas que viveram no Brasil em tempos passados também frequentavam a escola. Elas aprendiam tudo com os mais velhos, que ensinavam os costumes e as tradições por meio de conversas e exemplos práticos, ou seja, mostrando os coríntios, Curumins, curumins, como como fazer. fazer. Ó, curumim até caiu na prova do 3º ano. Curumim é o nome dado às crianças indígenas. Está até escrito ali do lado, ó. Termo usado pelos indígenas para se referir às crianças. Na turma do 3º ano, nós estamos aprendendo sobre esse assunto e na prova teve uma questão. Como eram chamadas as crianças indígenas? Elas eram chamadas de curumins. Então, olha só, esse pedacinho que o Emanuel... Só um pouquinho, agora é só para escutar. Esse pedacinho que o Emanuel realizou a leitura. As crianças indígenas que viveram no Brasil em tempos passados, quer dizer, no passado, também não frequentavam as escolas. Elas aprendiam tudo com os mais velhos, que ensinavam os costumes e as tradições por meio de conversas e exemplos práticos, ou seja, mostrando aos curumins como fazer. Sabe qual era o tipo de brincadeira das crianças indígenas? Elas brincavam de fabricar arco, flecha, elas brincavam de caçar, de pescar. Esse era o tipo das brincadeiras dos indígenas crianças, dos curumins, tá? Sempre na companhia de um índio mais velho. Então, ó, tipo o pajé. O pajé era um índio... Ó, a Tia Neide disse que na hora da explicação é apenas para escutar. A fala, as perguntas vêm depois, ok? Ah, então tá bom. Então, ó, na aldeia indígena, nós temos o cacique, que é quem comanda a aldeia, e a gente tem o pajé. O pajé é uma pessoa mais velha, que ele é chamado também de curandeiro, que ele cuida das ervas e ele conta histórias para os mais novos indígenas, os curumins, para que eles possam aprender os costumes e as tradições. Então, com certeza, quem ensinava as crianças nas aldeias, no tempo passado, as crianças indígenas, era o pajé. Elas não tinham direito de ir à escola. Qual é a pergunta, Luísa? Agora só vai falar se for pergunta sobre o assunto. Pergunta sobre o assunto. Aqui está falando sobre o pajé no livro? Não, no livro não está falando sobre o pajé. Uma informação extra que a Tia Neide passou para vocês. Cacique é quem comanda a aldeia. Pajé é o curandeiro da aldeia. Entendeu, Luiz? Isso não está escrito aqui no livro. É uma explicação extra que a Tia Neide está dando para você. E vocês sabiam que nas aldeias indígenas, cada um tinha sua função. Os homens adultos, eles eram responsáveis pela caça de animais para comer e pela pesca. As mulheres adultas, elas cuidavam dos filhos, elas faziam artesanatos e elas faziam também, preparavam os alimentos que os homens caçavam e pescavam. As crianças, cada uma delas também tinha função. As crianças fabricavam instrumentos musicais, elas fabricavam instrumentos de caça, de pesca,
mas tudo em forma de brincadeira. E outras brincadeiras que eles realizavam eram danças, jogos. Vocês sabiam que a capoeira veio lá dos indígenas? Da época dos indígenas? E é um jogo, mas o tio Xande já falou sobre isso na capoeira. Ó, continuando agora, o último parágrafo. Carol, pode realizar a leitura, por favor? O pajé reunia as crianças em volta de uma fogueira para que contaram histórias e transmitir ensinamentos. Ok, então o que a Tia Neide já falou ali sobre o pajé. O pajé, em algumas tribos, o pajé reunia as crianças em volta de uma fogueira ao anoitecer e contava histórias sobre a própria tribo deles para as crianças. Ao contar a história, eles já aprendiam sobre as tradições e os costumes dos povos indígenas, deles mesmos, né? Tirando o livro para a página 39. Esse texto que é... Ô, Luiz, quando você quiser falar, meu amor, você levanta o dedinho. Luiz, quando quiser falar, você levanta o dedinho, porque você sempre começa a falar junto com alguém, daí não dá para entender. Assim você está com o dedo levantado, eu vou fazer o quê? Fala, Luiz, qual é a pergunta? A capoeira não veio dos escravos? Veio dos escravos e dos povos indígenas. Os escravos também praticavam capoeira. Agora eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Eu vou realizar a leitura novamente. Vocês vão prestar bem atenção que depois eu vou fazer uma pergunta sobre esse pequeno texto. Quem prestou atenção vai saber responder. Então, vamos lá. Vamos ver quem é bom de prestar atenção. Atualmente, a infância é considerada uma fase muito importante na vida das pessoas. No passado, porém, ela costumava ser percebida de jeitos bem diferentes. No Brasil, na época da escravidão, os filhos dos donos das fazendas estudavam, geralmente em suas casas. Os filhos dos escravizados não tinham direito de ir à escola. As crianças indígenas que viveram no Brasil em tempos passados também não frequentavam a escola. Elas aprendiam tudo com os mais velhos, que ensinavam os costumes e as tradições por meio de conversas e exemplos práticos, ou seja, mostrando aos corumins como fazer. Em algumas tribos, o pajé reunia as crianças em volta de uma fogueira ao anoitecer para contar histórias e transmitir ensinamentos. Curumim, termo usado pelos indígenas para se referir às crianças. Agora eu vou perguntar para Letícia Borges. Eu vou escolher mais pessoas, hein? Letícia, nesse pequeno texto que vocês realizaram a leitura, a Tia Neide realizou a leitura, qual é a informação que você achou interessante, que você não sabia e acabou descobrindo? Que o pajé reunia as crianças em volta de uma fogueira ao anoitecer e eles transmitiam ensinamentos. Olha, então, você considera uma informação importante que o pajé que conta as histórias para as crianças ao redor de uma fogueira. É isso? Alisson, você tem alguma coisa aqui no texto que você achou interessante, que você não sabia e acabou descobrindo?
que a infância é considerada uma fase muito importante. Isso mesmo, que a infância é uma fase muito importante. Vocês não. Alisson, você sabia que você está na fase da infância? Sério? Sério, porque nós temos algumas fases da nossa vida, ó. Fase do bebê, quando a gente nasce. Fase da infância, fase da adolescência, Ó, é só a tia Neide que vai falar. Fase da criança, quando você está descobrindo as coisas, lá com 2, 3, 4 anos. A fase da infância, que é a fase em que adolescência. Tem gente falando junto comigo, que é a fase onde vocês se encontram. Depois da fase da infância, tem a fase da pré-adolescência, depois a fase da adolescência, depois a fase adulta e depois a fase da terceira idade, que são as pessoas idosas. Então, olha só quantas fases da vida nós temos. Nós, no caso, vocês, estão na fase da infância. E eu diria para vocês que é a melhor fase que nós temos na nossa vida. Por quê? Vocês têm algumas responsabilidades. Tem, porque vocês precisam ter responsabilidade nos atos que vocês fazem, porque cada um de vocês já sabe o que é certo e o que é errado, ok? Qual é a responsabilidade de uma criança que está na fase da infância? Realizar as suas tarefas escolares, aproveitar o estudo que o papai e a mamãe estão dando para vocês, cuidar dos meus brinquedos. A gente trabalhou sobre isso ontem, lembra? Vocês lembram? Então, olha só, a fase de vocês é a melhor fase que tem. Por quê? Vocês não precisam se preocupar com contas para pagar. Vocês não têm preocupação nenhuma. Vocês precisam, sim, ter responsabilidade em obedecer o papai e a mamãe, aos mais velhos, e realizar as atividades de vocês. Atividades escolares, aproveitar o momento, aproveitar que o papai e a mamãe de vocês estão proporcionando um estudo. Imagina essas crianças, os filhos dos escravos, que gostariam de ir para uma escola estudar e não podiam. Então, olha como vocês são sortudos, né? Estão na melhor fase da vida. Então, a Letícia me falou uma coisa que ela achou importante, o Alisson também. Vou perguntar agora para Carol. O que você tirou de interessante do texto? Hã? Posso falar? Pode, nós estamos esperando. Não deu para ouvir. Tudo? Tá. Joia. Emanuel, o que você achou mais interessante aqui que chamou a sua atenção? Eu gostei mais eu achei interessante no Brasil, na época da escravidão, os filhos dos donos das fazendas estudaram geralmente em suas casas, os filhos dos escravizados não tinham direito a ir à escola. Também o curumim, o termo usado pelos indígenas para se referir às crianças, e algumas tribos, o pajé reunia as crianças em volta de uma fogueira ao anoitecer para contar histórias e transmitir ensinamentos. Então, resumindo tudo, né? Igual a Carol falou. Então, agora eu vou perguntar para o Luiz. Luiz, quem podia frequentar as escolas, estudar? Quem é que tinha direito aos estudos nessa época? Pode?
Filhos dos fazendeiros. Os filhos dos fazendeiros. Muito bem. Agora eu vou perguntar para Letícia Vicente. Quem que não tinha direito aos estudos? Os filhos dos escravizados. Os filhos dos escravizados não tinham direito aos estudos. Muito bem. Caio, você tem alguma coisa no texto que te chamou a atenção, que você achou interessante? Caio, tá ouvindo, meu amor? Sim. Caio, o que você achou de interessante no texto? Um pedacinho. Olha só, música uma verdadeira. Caio. Pode falar que a gente está escutando, tá? Ó, pessoal, ele não travou. Ele não travou, ele está pensando. Se cada um falar alguma coisa, junto, daí mesmo que a gente não vai escutar o Caio. Mas pra Caio, mim você... tava travado. Ô, Luiz, o que eu falei sobre levantar o dedo? Caio, você achou alguma coisa interessante, sim ou não? Não. Joia. Felipe, Eu você... não escutar ele dizendo, não. Eu também. Felipe, você tem alguma parte do texto que você quer falar, que você achou interessante? Se não tem problema. Joia. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá no texto, com o nosso lápis de escrever. Vocês sabem que circular é a gente fazer isso, né? Fazer um círculo ao redor. Sim. Então, nós vamos fazer um círculo ao redor, aqui, ó, do primeiro parágrafo, nessas 3 linhas. Vocês vão pegar o lápis e vão fazer um círculo. Lápis de escrever, né? Com lápis de escrever, que é a parte que fala sobre a fase da infância. E Alisson? Lápis de cor. Ah, não tem problema. Depois, nós vamos circular o segundo parágrafo, que é isso aqui tudo, ó. Nós vamos circular o terceiro parágrafo, que é tudo isso daqui. E nós vamos circular o último parágrafo. Nós vamos circular 4 vezes o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o último. É só fazer um círculo, tá? A nossa segunda aulinha... todo? Ele todo, isso mesmo. A nossa segunda aulinha está chegando ao fim. Daqui a pouco, a Tia Neide já vai mandar o convite, às 4h30. Nós vamos para a nossa última aulinha, ok? E eu acho que nós vamos ter tempo para brincar, tá bom?